Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar sequência a esta obra. Antes, porém, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus pelo alimento espiritual, agradecendo a Deus pela atenção e pelo carinho que Ele tem tido por mim. Agradecendo a Deus pelo privilégio de poder falar com Ele todos os dias. E mais, o privilégio de poder ouvi-lo em suas respostas aos meus questionamentos. Continuo te pedindo força, Senhor, e te agradecendo em nome de Jesus. O capítulo 28 de 2 Crônicas nos diz: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicri, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos de cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus?
Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus. E os vestiram e os calçaram e lhes deram de comer e de beber e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acaz enviou aos reis da Assíria a pedir que o ajudassem. Demais disto, também os edomeus vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Shemesh, e Aijalon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acaz. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram à sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os vasos da casa do Senhor e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. O resto, pois, de seus sucessos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E assim, irmãos, mais um capítulo se finda. E Deus continuará derramando sobre a sua vida
ricas e poderosas bênçãos em nome de Jesus.